A doação de óvulos, antigamente no Brasil a gente só tinha como fazer, então legalmente, a doação compartilhada. Então tem uma paciente que quer fazer o tratamento, só que ela não tem condições financeiras para isso. Então ela doa parte dos óvulos e a outra parte ela fica. Mas se a paciente está fazendo o tratamento, a chance dela ser fértil é pequena. Então você pode pegar a doação compartilhada de uma paciente jovem, mas com a qualidade dos óvulos ruim. Geralmente as pacientes que doam são as pacientes que são casadas com homens mais velhos, que fizeram, por exemplo, vasectomia, e que elas têm óvulos, mas os parceiros precisam fazer a fertilização in vitro em função, ou não reverteram a vasectomia por algum motivo. Então ela vai doar, mas só que eu não sei a qualidade desse óvulo. Então legalmente no Brasil eu não posso pagar para uma paciente e eu não posso beneficiá-la, porque olha, se você doar óvulo, seu tratamento vai ficar mais barato. Isso não é correto. Então ela pode doar para ela receber esse tratamento de alguém que deseja receber esses óvulos. Mas quantas pessoas parecidas com a gente mesma, então ela vai doar, mas só que eu não sei a qualidade desse óvulo. Então legalmente no Brasil eu não posso pagar para uma paciente e eu não posso beneficiá-la, porque olha, se você doar óvulo, seu tratamento vai ficar mais barato. Isso não é correto. Então ela pode doar para ela receber esse tratamento de alguém que deseja receber esses óvulos. Mas quantas pessoas parecidas com a gente mesma a gente olha na rua? Quantas pessoas parecidas com a gente mesmo estariam dispostas a fazer tratamento de fertilização in vitro e doar óvulos? Porque mesmo essas pacientes jovens, que se elas têm condição financeira, elas não vão doar. Agora é claro que existe um comportamento altruísta, a paciente já sabe o caminho percorrido até aqui. E ela tem um número excessivo de óvulos, e às vezes a questão é no útero, a questão é no espermatozoide, efetivamente as pacientes doam. E muitas vezes eu só autorizo os meus pacientes doarem quando elas têm efetivamente uma chance muito significativa de gravidez com os próprios óvulos e que aqueles excedentes não farão falta nenhuma. Muitas vezes as pacientes querem doar e eu contraindico. Agora, eu não faço essa doação compartilhada exatamente atualmente. Porque eu acho que o risco, antes era a minha única opção, o risco de eu pegar esse óvulo, ele não ter a mesma qualidade de um outro óvulo importado, é grande. Então atualmente, no Brasil eu não posso pagar para a mulher doar o óvulo. Imagina que ela vai espontaneamente numa clínica de reprodução doar, isso é legal, ela pode ir espontaneamente doar, ela vai tomar a medicação injetável por cerca de 10 dias, tomar uma anestesia para coletar os óvulos e pode ter desconforto no pé da barriga e ela pode efetivamente congelar parte dos óvulos dela e doar os outros, pode ser uma opção para ela preservar a fertilidade, é o que acontece com várias mulheres. Então, agora a mulher pode ir numa clínica querer doar os óvulos. Ok, espontaneamente, mas ela vai passar por esse percurso. Porque é diferente da doação de sêmen, que é só uma ejaculação. O homem se masturba, ejacula e pronto, coleta o sêmen, doou. A mulher não, ela precisa tomar medicação, ela precisa receber a anestesia para coletar os óvulos e para fazer esse processo. Na Europa, na Espanha, é o maior banco de óvulos do mundo. Então existe um banco europeu que a gente pode importar óvulos da Espanha e que eles chegam adequadamente no Brasil. Recentemente uma clínica espanhola abriu uma filial em Buenos Aires, onde também é permitido o pagamento para as pacientes doarem os óvulos. Então eles recrutam essas pacientes e naturalmente se as pacientes são remuneradas para esse procedimento, tem um número de doadoras muito maior. Então a chance de eu escolher uma mulher com as características físicas parecidas com a minha paciente receptora é muito maior. E a idade das doadoras é absolutamente jovem, então sempre abaixo de 35 anos em qualquer lugar, e preferencialmente com fertilidade comprovada. Significa o quê? Se ela doou e que alguém já nasceu desse óvulo, ou que ela tem filhos. E é feito também nesses bancos de óvulos importados, eles fazem uma triagem absolutamente confiável
de doenças sexualmente transmissíveis, doenças parasitárias, de antecedentes familiares e pessoais dessa paciente, inclusive teste de compatibilidade genética que pode ser feito. Então, se a paciente tem uma doença hereditária, ela não vai doar óvulo. Se isso implicar, lógico, em risco para esse embrião formado. Agora, se ela é hipertensa, ela pode doar óvulo? Sim, se ela for saudável, hipertensão, ok. Mas uma fibrose cística ou alguma outra doença que pode resultar num embrião com sobrevida comprometida depois do nascimento, não. Então, essa importação de óvulos foi uma solução para as questões das clínicas de reprodução humana aqui no Brasil. O custo é elevado, eu já tenho feito essa importação para algumas pacientes recente, porque essa possibilidade surgiu agora em 2018, e a qualidade dos óvulos é absolutamente confiável. No momento anterior, eu inclusive já cheguei a encaminhar pacientes minhas para tratamento na Espanha, porque lá a doação de óvulos é permitida, elas são remuneradas e tem uma abundância de óvulos, porque nem sempre eu consigo uma doação adequada. Então, uma doadora brasileira para doar para uma receptora que seja geneticamente adequada, que tenha tipagem sanguínea compatível e as características físicas também, porque isso é um ponto importante. A gente precisa de uma tipagem sanguínea compatível e, sobretudo, de um tipo físico parecido com a receptora, porque é muito constrangedor ter um filho diferente que destoa totalmente do casal. Isso é inadmissível e emocionalmente isso é muito complicado. Então pode ter doação de sêmen, claro, de sêmen é muito fácil, tem banco brasileiro, tem banco americano, tem banco europeu, e é muito fácil doar sêmen. Agora a doação de óvulos, que é mais complicada e naturalmente muito mais cara, é cerca de 30 mil reais. Então o custo é muito elevado para essa importação, mas é seguro. Eu acho que as pacientes devem poupar para fazer essa importação do que aceitarem propostas de doação compartilhada que muitas vezes são inadequadas, ou elas doam o óvulo para tentarem o tratamento, parte dos óvulos, e às vezes elas têm um número pequeno de óvulos. Às vezes é melhor você não ser doadora e ter os seus óvulos todos utilizados numa clínica que não vai te dar nenhum benefício se você doar os óvulos.